Olá, pessoal. Eu sou Armando Soares, juiz de direito, e hoje vamos mergulhar em um tema que está causando um verdadeiro terremoto político. O que acontece se o Brasil desafiar a Lei Magnitsky e Donald Trump? Vamos descomplicar tudo isso com uma linguagem clara e acessível. E prometo que até o final, vocês vão estar por dentro de cada detalhe dessa história. Primeiro, vamos entender o que é a Lei Magnitsky. Não é apenas uma lei qualquer, mas uma ferramenta poderosa da política externa dos Estados Unidos. Criada em 2012, durante o governo de Barack Obama, ela leva o nome de Sergei Magnitsky, um advogado russo que denunciou um esquema de corrupção bilionário envolvendo autoridades do governo da Rússia. O que aconteceu com ele? Sergei foi preso, torturado e morreu em uma prisão em Moscou em 2009. Essa tragédia chocou o mundo e os Estados Unidos decidiram agir. A Lei Magnitsky original punia autoridades russas envolvidas no caso, mas em 2016 ela foi ampliada para o Global Magnitsky Act. Agora, ela pode atingir qualquer pessoa em qualquer país, acusada de corrupção em larga escala ou graves violações de direitos humanos. As sanções são duras: bloqueio de bens nos Estados Unidos, proibição de entrada no país e restrições em transações financeiras globais. É como uma guilhotina financeira para quem entra na lista. Agora entra em cena Donald Trump. Em 2025, ele está de volta à Casa Branca e sua administração não hesita em usar a Lei Magnitsky como uma arma diplomática. No caso do Brasil, a tensão explodiu quando Trump anunciou em 30 de julho de 2025 sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O motivo? Segundo o governo americano, Moraes teria violado direitos humanos e restringido a liberdade de expressão de opositores políticos, especialmente aqueles ligados à direita, que se opõem à esquerda brasileira. As acusações apontam que Moraes liderou uma campanha de censura, bloqueando perfis em redes sociais, ordenando prisões e conduzindo investigações contra figuras como o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, sob a alegação de combater desinformação e tentativas de golpe. Essas ações, segundo os Estados Unidos, cruzaram a linha do que é aceitável em uma democracia. Além disso, Trump também está irritado com a resistência do Brasil a negociações comerciais, especialmente após o anúncio de um tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, o que complicou ainda mais a relação entre os dois países. Mas a história não para por aí. Outro ponto de tensão é a postura do Senado Federal brasileiro, que, segundo críticos, tem sido omisso diante das ações de Moraes. Organizações internacionais, como a Human Rights Watch, e figuras políticas da oposição, como o senador Flávio Bolsonaro, afirmam que o Senado não está cumprindo seu papel de fiscalizar o judiciário. A Constituição brasileira dá ao Senado a responsabilidade de supervisionar decisões judiciais que possam violar direitos fundamentais, mas até agora não houve uma resposta firme às acusações contra Moraes. Essa omissão tem alimentado o discurso de que o Brasil está permitindo violações à liberdade de expressão, o que reforça a justificativa de Trump para aplicar a Lei Magnitsky. Para os apoiadores de Bolsonaro, a inação do Senado é uma traição aos princípios democráticos, enquanto o governo Lula argumenta que as decisões de Moraes são legítimas e visam proteger a democracia contra ameaças golpistas. Então, o que acontece se o Brasil decidir desafiar essas sanções e confrontar Trump diretamente? Essa é a pergunta que está na cabeça de todos. Vamos analisar as consequências passo a passo, porque elas são muitas e afetam desde o bolso dos brasileiros até a soberania do país. Vamos começar pelo impacto econômico. As sanções da Lei Magnitsky não afetam apenas indivíduos como Moraes. Elas têm um efeito dominó. Se o Brasil responder desafiando os Estados Unidos, por exemplo, ignorando as sanções ou retaliando com medidas próprias, Trump pode escalar a crise. Uma possibilidade é intensificar as tarifas sobre produtos brasileiros. Em 9 de julho de 2025, Trump já anunciou um tarifaço de 50%
sobre importações do Brasil, impactando setores como agricultura, mineração e manufatura. Se o Brasil retaliar, impondo tarifas sobre produtos americanos ou restringindo empresas dos Estados Unidos no país, os americanos podem responder com sanções ainda mais severas. Isso poderia incluir restrições a bancos brasileiros que operam no sistema financeiro americano, como o Banco do Brasil, Bradesco ou Itaú. Imaginem o cenário. Transações em dólar ficariam mais caras, importações subiriam de preço e produtos essenciais como combustíveis e eletrônicos poderiam disparar nos supermercados. Para vocês terem uma ideia, o Brasil exporta cerca de 20 bilhões de dólares por ano para os Estados Unidos, incluindo soja, carne, café e aviões da Embraer. Se essas exportações forem taxadas ou bloqueadas, o impacto seria direto no bolso do brasileiro. Empregos em indústrias exportadoras poderiam desaparecer e a inflação, que já é uma preocupação constante, poderia sair do controle. Além disso, empresas americanas como Google, Meta e Apple são obrigadas a cumprir as sanções da Lei Magnitsky. Se o Brasil desafiar abertamente as sanções, essas empresas poderiam suspender serviços no país como Gmail, YouTube ou WhatsApp. Imaginem o caos. Milhões de brasileiros sem acesso a plataformas digitais que usamos todos os dias para trabalhar, estudar e nos comunicar. Agora vamos falar do impacto diplomático. Desafiar a Lei Magnitsky seria visto como uma afronta direta aos Estados Unidos. A lei permite que os Estados Unidos apliquem sanções unilateralmente, sem precisar de aprovação de outros países ou de um processo judicial. Isso é controverso, porque muitos especialistas, como Hussein Kalut, do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, argumentam que usar a Lei Magnitsky contra Moraes é uma distorção de seu propósito original. Afinal, o Brasil é uma democracia, com um judiciário independente, e as decisões de Moraes foram referendadas pelo STF. Se o Brasil responder com medidas diplomáticas, como protestos na ONU ou ações na Corte Internacional de Justiça, a crise poderia ganhar proporções globais. Outros países, como os da União Europeia, que têm leis similares à Magnitsky, poderiam se posicionar, e o Brasil correria o risco de se isolar diplomaticamente se não conseguir apoio. E se o cenário ficar ainda mais extremo? Se o Brasil decidir proteger Moraes, por exemplo, garantindo que ele não sofra impactos financeiros ou jurídicos, os Estados Unidos poderiam incluir outros ministros do STF ou membros do governo brasileiro na lista de sanções. Isso criaria uma crise institucional sem precedentes. O Supremo Tribunal Federal já reagiu em 30 de julho de 2025 com uma nota defendendo a soberania do judiciário brasileiro e classificando as sanções como uma violação do direito internacional. Se o Brasil levar o caso a tribunais internacionais, como a Corte de Haia, poderia haver um embate jurídico prolongado, mas com poucas chances de vitória, já que os Estados Unidos têm um peso enorme no sistema financeiro global. E o que acontece? Com Alexandre de Moraes, ele já está na lista de sanções, o que significa que seus bens nos Estados Unidos, se existirem, estão bloqueados. Ele também está proibido de entrar no país, e suas transações com empresas americanas, como cartões de crédito Visa ou Mastercard, podem ser suspensas. Isso é chamado de morte fiscal do CPF, porque o impacto financeiro é devastador. Bancos internacionais, mesmo fora dos Estados Unidos, evitam fazer negócios com pessoas sancionadas para não perderem acesso ao sistema financeiro americano. Moraes, no entanto, declarou que não tem bens nos Estados Unidos e que o Brasil deixou de ser colônia em 1822. Essa postura de resistência pode inspirar o governo brasileiro a adotar uma linha dura contra Trump, mas também pode agravar o confronto. Agora, vamos falar de soberania e do papel do Senado. As acusações contra Moraes, de violar direitos humanos e restringir a liberdade de expressão, colocam o Brasil em uma posição delicada. A omissão do Senado Federal, que não tomou medidas concretas para investigar ou questionar as ações de Moraes, é vista por muitos como uma falha institucional.
Críticos argumentam que o Senado deveria ter convocado audiências públicas ou aberto processos para avaliar se as decisões de Moraes ferem a Constituição. Essa inação fortalece a narrativa de Trump de que o Brasil não está lidando com suas próprias questões internas. Por outro lado, o governo Lula e o STF defendem que as ações de Moraes são legais e necessárias para proteger a democracia. Essa tensão interna complica ainda mais a resposta do Brasil às sanções. A polarização política no Brasil é outro ingrediente explosivo. Segundo o Datafolha, em agosto de 2025, 47% dos brasileiros aprovam as sanções contra Moraes, enquanto 42% as condenam. Entre os eleitores de Bolsonaro, 66% apoiam as ações de Trump, enquanto 82% dos eleitores de Lula as desaprovam. Essa divisão alimenta protestos, como os que aconteceram em Brasília, com motociclistas apoiando Bolsonaro e outros manifestantes protestando em frente à embaixada americana. Se o Brasil desafiar as sanções, essa polarização pode piorar, com risco de instabilidade política, manifestações e até violência. Vamos pensar como em um jogo de xadrez. Cada movimento do Brasil provoca uma reação dos Estados Unidos. Se o Brasil desafiar as sanções, Trump pode dobrar a aposta, aplicando medidas contra outros setores como o agronegócio ou a indústria de tecnologia. Por outro lado, o Brasil tem algumas cartas na manga. Somos um dos maiores exportadores de alimentos do mundo e os Estados Unidos dependem de produtos como soja e carne brasileira. O Brasil também poderia buscar aliados como China e Rússia, que já enfrentaram sanções americanas. Mas essa estratégia é arriscada. Aproximar-se de potências rivais dos Estados Unidos poderia afastar investidores ocidentais e complicar a economia. Quero falar diretamente com vocês, o público. Imaginem o impacto disso tudo no dia a dia. Se as sanções escalarem, o preço da gasolina pode subir, os supermercados podem ficar mais caros e até o acesso à internet pode ser afetado caso empresas americanas limitem serviços no Brasil. Mas para algumas pessoas, ceder às pressões de Trump seria visto como uma rendição. Uma volta ao tempo em que o Brasil era tratado como quintal dos Estados Unidos. É uma escolha difícil. Resistir e enfrentar as consequências ou negociar e preservar a estabilidade? Como juiz, vejo esse caso como um teste para o Brasil. A Lei Magnitsky é uma ferramenta poderosa e alguns dizem que o uso dela contra Moraes é controverso. Especialistas como Adam Keith, da Human Rights First, dizem que sancionar um juiz por decisões judiciais em uma democracia é um desvio do propósito da lei. Por outro lado, as acusações de violações à liberdade de expressão e a omissão do Senado alimentam o argumento de que o Brasil precisa resolver suas tensões internas. Desafiar as sanções pode ser uma forma de afirmar nossa independência, mas exige estratégia e unidade. Para finalizar, quero deixar uma reflexão. O Brasil está em uma encruzilhada. Desafiar a Lei Magnitsky e Trump pode fortalecer nossa soberania, mas o custo econômico, diplomático e social seria alto. Ceder às pressões pode preservar a estabilidade, mas enfraquecer nossa autonomia. Como disse Moraes, o Brasil deixou de ser colônia em 1822. A questão é, estamos prontos para pagar o preço de sermos verdadeiramente independentes? Eu sou Armando Soares e espero que esse vídeo tenha esclarecido esse tema complexo. Deixem suas opiniões nos comentários. O que vocês acham que o Brasil deve fazer? Resistir ou negociar? Até a próxima, e vamos continuar acompanhando essa história.